paz, querida. Aqui quem está falando é a pastora Eunice, né? A gente está ali na comunidade evangélica Louvor Restauração, na Vila Curuçá. Estamos debaixo da cobertura do apóstolo Edno e nós vamos estar falando um pouco da disciplina, né, do Senhor e na igreja. E antes de chegar na igreja tem que ser em nós, amém? Quero agradecer ao pastor Celso de Rondônia, o Alex, né, que nos convidou e está nos dando esse apoio. Quero agradecer a todos que estão aqui, né, dando esse apoio para que essa live aconteça, venha acontecer, amém? Eu quero assim já de início falar sobre o que é disciplina, né? Disciplina é saber controlar o emocional, o tempo, tudo que nós fazemos no dia a dia. Nós precisamos entender, né, que a disciplina faz parte da nossa vida. Eu falo sempre que a disciplina é o caminho da sabedoria, para nós não sermos atingidos, não sermos agir por impulso, não estarmos se afogando, né, nos dia a dia, nos problemas diários, e que venha Deus, que venha nos atropelar, amém? Tá na Bíblia disciplina? Tá. Nós vamos ver, né? A pastora não vai falar de muitos homens de Deus, mulheres de Deus da Bíblia, mas nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse teve disciplina. Até o próprio Deus. Deus não criou tudo num dia só. Cada dia ele foi criando alguma coisa. Então, muitas vezes, nós, por falta de disciplina, queremos fazer tudo de uma vez. Mas a pastora vai puxar um pouco a disciplina hoje. Nós vamos estar falando ali em Provérbios 23, 12, fala assim: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos, a palavra do conhecimento. Queridos, nós precisamos entender que a disciplina, ela tem que fazer parte do nosso coração. A disciplina tem que fazer parte do nosso ouvido. Nós precisamos estar atento a isso. Sem disciplina, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E por isso que tem muita gente sofrendo. Porque não tiveram disciplina quando era criança, aí sofreram na adolescência, e ela vem sofrer quando é adulto. Mas uma criança bem disciplinada, queridos, ela já tem a tendência de colocar disciplina no coração dela. E logo os ouvidos dela vai estar atentos a tudo aquilo que a vida vai oferecer para ela. Ela vai saber ter discernimento entre ver o que é certo e o que é errado. Dos textos que eu quero destacar nessa tarde ou nessa noite, a hora que você vai ouvir, vai meditar, é que para ter disciplina, querido, nós precisamos estar baseados na palavra do Senhor. Amém? Nós temos que estar sendo disciplinados diariamente na Bíblia. Em Josué 1:8 fala: não se aparta a tua boca do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Queridos, para a gente ter uma vida disciplinada, nós temos que dar raízes na palavra. Hoje nós percebemos que por causa do ativismo, né, de tanta programação, de tanto corre-corre, de tanto subir e descer, de tanto isso, tanto aquilo, nós estamos sendo roubados. Ou estamos deixando ser roubados do inimigo. O inimigo tem saqueado e não tem deixado nós pararmos para meditar a palavra do Senhor, para estudar, né? Muitos já não têm mais tempo, né? É sábado, domingo, segunda, terça, quarta, né? Então nós precisamos ter uma disciplina de leitura da palavra do Senhor, leitura de um bom livro. Para quê? Para a gente saber direcionar a nossa vida. Ter um direcionamento no nosso dia, no dia a dia. Ao estar se levantando, ao cuidar dos filhos, ao cuidar da casa. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes a gente levanta naquele atropelo,
sabe? E eu vejo a diferença o dia que eu paro, né, já orando e logo em seguida eu leio um texto e depois que eu vou fazer as coisas. E isso começa a render. Mas o inimigo, né, ele não quer que você descubra alguns segredos da palavra. Quando nós estamos dentro da disciplina, que nós colocamos isso como rotina, você vai ver que muitas coisas você está fazendo fora da palavra. Então eu quero chamar a atenção para você nessa tarde. Você quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida tranquila? Disciplina a leitura bíblica. Faça dessa palavra, desse livro, um manual para o seu caminhar. Lá está a resposta para todas as coisas. Quantas vezes nós podemos ver que as pessoas elas vão comprar sem ler a palavra, sem fazer orçamento, sem parar para ver se compra ou não. Elas vão se atropelando no dia a dia, se atropelam em casa. Aí, eu tenho que largar tudo e ir para a igreja. Sabe? Isso é falta de disciplina, falta de planejamento. E hoje nós está faltando muito isso para a igreja do Senhor, para a noiva. Se o Senhor vir hoje, como que está o seu relacionamento com Ele? Como está a tua casa? Como que está o planejamento? Nós não temos tido mais essa disciplina. O que eu acho interessante é que Deus, Ele tirou um dia para descanso. Mas muitas vezes eu e você não temos esse dia de descanso. Porque nós estamos atropelados, sem planejamento. Sabe, queridos, até mesmo para fazer compra, para construir, a palavra nos dá orientação. Para cuidar de filhos, a palavra dá orientação. Tudo que você precisa, Ele dá orientação. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção sua, porque eu falo sua porque Deus já chamou a minha, nós precisamos planejar, colocar a palavra do Senhor em prática na nossa casa. Eu acho assim muito interessante que muitas vezes nós temos tanto tempo, dormimos até tarde, assistindo um filme não é pecado, assistindo TV não é pecado, mas nós deixamos esses momentos ser maior do que o nosso momento com a leitura da palavra de Deus. Amém? E eu quero te chamar a atenção de você, para você entender que a disciplina faz parte da nossa vida. Se você não tiver disciplina nos seus negócios, se você não tiver disciplina na sua casa, se você não tiver disciplina no teu dia a dia, se organizando, uma pessoa disciplinada, ela é organizada, ela sabe o que ela tem que fazer. Segunda e terça, a pastora ficou só em casa, se organizando, vendo aquilo que tinha que ser feito. Então, hoje, para estar aqui hoje, amanhã eu já tenho outra coisa. Então, queridos, eu quero chamar a atenção sua. A palavra do Senhor é clara em dizer, não se aparta. Você não pode, deixar a palavra do Senhor em segundo plano, terceiro e quarto plano. Uma outra coisa, vendo dentro da disciplina, lendo a leitura, você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que vai estar assistindo, eu quero que você saiba de uma coisa. A palavra nos dá orientação como nos vestir, como nos andar, com quem nós temos que andar. Ele vai nos dar orientação, ele vai dar esse caminhar. E só diante de você ser uma pessoa disciplinada, você vai ter esse direcionamento. Amém? Outra disciplina que nós temos que discipular dentro de nós é a oração. Nós temos que ter uma vida com intimidade com Deus. Sabe, querido, muitas vezes nós falamos tanto, nós reclamamos tanto, nós falamos tanto do nosso irmão, que nós não gostamos disso, não gostamos daquilo, olha, não foi assim. Mas Deus sabe de tudo isso.
você colocou diante do altar. A oração, ela traz um agir de Deus na nossa vida. Eu sempre falo, né, em 1 Tessalonicenses 5,17, fala assim, orai sem cessar. Não é que você tem que ficar as 24 horas, parar e orar, não. Mas o orar, querido, é você falar com Deus. Seja dirigindo, seja no trem, seja na condução. Se você não tem tempo de orar na tua casa, você trabalha, tem 1 hora de oração, tem 1 hora de almoço, e você pode tirar 10 minutos ali e orar. Ter um momento de oração, momento de entregar aquilo que você precisa diante do altar do Senhor. Uma igreja, quando eu falo aqui igreja, é igreja templo, a noiva do Senhor tem que estar arraigada na oração. A pastora, eu não sou tão velha assim, mas a pastora é do tempo de que tinha muita reunião de oração. E aí a pastora, às vezes a gente imaginava assim, só as igrejas mais pentecostais, né, que tinha aquelas mulheres de oração, mulheres, a pastora já participou muito, e a gente já viu tantas respostas de oração, né, mulheres que enquanto não via seus filhos convertidos, seus maridos, elas não se envolviam com tanto ativismo, mas elas se envolviam com a oração. E eu lembro, uma vez eu precisava de uma solução, assim, dentro de máximo 40 dias. E eu pedia para o Senhor me dar uma estratégia de estar orando, mas eu já vinha orando em casa, mas eu queria um lugar onde eu pudesse sair da minha casa para ir orar. E uma certa manhã eu soube que uma igreja, né, tradicional, ali em Senhor do Bonfim, quando a pastora estava como missionária, ela estava aberta todos os dias, das 6 às 7 da manhã. E a pastora começou a ir lá das 6 às 7 e orar. E, né, no término, alguns irmãos me procurou, queria saber de onde eu era. E eu falei, sabe, queridos, nos 30 dias de oração, o Senhor deu a estratégia. Voltamos para São Paulo. E logo assim, saiu a minha transferência para Senhor do Bonfim. Queridos, o que eu quero falar? A oração, ela é uma arma poderosa. Não me importa, né, qual igreja você pertence ou dominação, mas você precisa orar, né? Orar em casa. Muitas vezes a gente fala assim, mas pastor, é muito difícil. Conversa com seu pastor, conversa com alguém lá da tua igreja, um líder. Vai lá, começa a orar. A oração é o princípio do Senhor realizar o que está no céu, vir para a terra. Oração é eu orar e a ação de Deus. Sabe, queridos? Se você quiser ter uma vida disciplinada, coloca tudo o que você tem agora. Coloca os seus sonhos. Coloca as suas necessidades. Coloca diante do altar do Senhor e começa a orar. Começa a clamar. Começa a profetizar a palavra. Começa, né? Tem alguns livros. Inclusive, nós temos uma apóstola aqui no Brasil. Ela tem um livro que é Orando a Palavra. Né? A apóstola, eu esqueci o nome, mas você pode... Valdice. Eu acho que é Valdice, alguma coisa. Hoje ela está em Brasília. Mas ela, quando a gente ora, quando ela fala de nós orarmos a palavra, ela sabe, para cada situação você declarar a palavra. Se na tua casa não tem nada, você vai orar, Senhor, meu pastor, nem nada faltará. Sabe, se você está lá com uma situação assim, diversas, que você não vai sair do buraco, você fala, olha, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, Jesus vai estar lá, o Pai vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá. Mas, querido, mas para isso acontecer, e no tempo certo vai acontecer, você precisa de ler a palavra. Você precisa orar, ter conhecimento do que é teu. A disciplina da Bíblia e da oração, ela vai caminhar junto. Né? Então você vai, né? Você não precisa, você que é jovem, você não precisa ir lá fora procurar o seu encantado, o seu príncipe. Não,
É aonde você está, você vai orar. E o Senhor vai trazer até você, mulher, você que tem uma vida, sabe, que acha que não vai acontecer nada, que seu marido não vai, você vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você viu que a disciplina da leitura da palavra, junto com a oração, vão caminhar junto. E dentro dessa igreja do templo, você vai ver a manifestação da glória do Senhor. Uma outra disciplina, outra que você precisa colocar, às vezes a gente fala disciplina de matéria escolar, de faculdade, mas aqui a gente está falando de disciplina dentro da igreja do Senhor. Né? Então a primeira foi a Bíblia, a segunda a oração e a terceira eu vou colocar a adoração. Querido, adorar é uma ação que sai de dentro de nós para fora. Deu para você entender? Adoração. Adoração é uma ação que sai de dentro para fora. Sabe, muitas vezes nós estamos ligados à adoração a outros itens, né? Outros braços da igreja. Mas uma coisa um texto que eu quero deixar para você, João 4:23, fala assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorem o Pai em espírito e em verdade. Sabe, queridos? Esse texto termina assim: porque o Pai procura os tais que assim o adoram. O Pai está procurando adoradores, sabe aonde? Dentro da igreja. Porque nós não temos mais momentos de adoração. Porque aquele que não adora em casa, ele não vai adorar na igreja. Adoração, querido, não é louvor. Eu tenho que ter uma atmosfera, né? Eu tenho que ter um ambiente para adorar o Senhor. Aonde está isso, querido? Né? Eu preciso ter aquele momento. Não, queridos. Adoração. Aonde você está, você vai adorar o Pai. Você vai falar quem Ele é. Você vai engrandecer o nome dEle, seja lavando roupa, né? Seja trabalhando, seja ali limpando casa, cuidando de uma criança, na hora do almoço. Você vai poder adorar o Senhor. Uma vez nós estávamos saindo da igreja, né? E a pastora estava tão cheia e eu comecei a adorar o Senhor. E nunca esqueço que uma pessoa bateu no meu vidro e pediu para mim encostar o carro. Sabe por quê? A pastora queria adorar. Queria adorar. E com certeza aquela pessoa viu que o carro não estava indo alinhado. Amém? Então, queridos, você não precisa adorar enquanto você está dirigindo, porque às vezes é perigoso. Mas você pode adorar aonde você estiver. Sabe, na hora do banho. Oh, como é bom falar: Senhor, é muito bom estar aqui, é muito bom te adorar, falar palavras, né? Isaías tem algumas palavras assim de adoração ao Senhor, né? Você pode começar falando: Senhor é o começo, o fim, o princípio, né? Pode começar falando: o Senhor, eu te amo, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, adoração é diferente de louvor. Louvor é por aquilo que ele faz, amém? Mas eu quero chamar a atenção da adoração. Porque muitas vezes você deixa esse momento para adorar lá na igreja. E aí muitas vezes a gente vê muitos adoradores do altar tendo dificuldade para as pessoas adorar o Senhor. Não são todas as vezes, mas muitas vezes, querido. É porque eu não tenho esse momento de Bíblia, de oração e de adoração na minha casa. Porque aí quando eu vou estar com meus irmãos, eu vou poder estar adorando ao Senhor. Amém? Um homem e uma mulher de Deus disciplinado, ele vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para ele nessa terra. Sabe por que muitas vezes a gente tem que ficar clamando e não houve resposta? Porque nós não estamos dentro da disciplina da palavra. Às vezes nós queremos uma coisa hoje, mas nós não vamos saber o que Deus quer.
E para você saber o que Deus quer, querido, é somente dobrando o joelho, somente clamando e deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se você não deixar, não adianta. Tudo que você vai fazer, a gente, nesse período que nós estamos passando agora, nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desistindo. Mas sabe por quê? Porque ela acostumou naquela rotina de ir para a igreja. Ei, agora nós não temos rotina, porque foi quebrada a rotina. Foi aniquilada a rotina. Nós precisamos trazer a arca para nossa casa. Nós precisamos, nós fomos, né? Nós tínhamos aquela rotina de ir para a igreja, mas agora a igreja precisa estar no nosso lar. E minha pergunta é, né? Hoje mesmo eu falava isso para mim mesmo. Nós temos tido disciplina dentro da nossa casa? Porque quando for para abrir igreja de uma maneira geral, nós temos que estar cheios, né? Nós vamos assim se explodir diante do Pai, mas isso precisa acontecer em nós. Sabe, querido, uma das coisas que eu preciso entender, que a minha mente, o meu emocional, o meu físico precisa estar curado. E ele só vai estar curado se eu estiver dentro do princípio da palavra. Hoje a pastora, numa meditação que eu estava fazendo, eu estava pedindo perdão ao Senhor por toda vez que eu fiquei nervosa, que eu queria algo e não consegui. E eu fui para onde? Pro chocolate, fui pro açúcar. Sabia? A pastora também passou por esse processo. E hoje a pastora pediu perdão. Sabe por quê? Porque o meu físico, ela precisa ser disciplinada. Para a glória do Senhor, hoje eu vou até tomar aqui um chazinho. A pastora já toma chá sem açúcar. Né? A pastora já está começando a tomar café sem açúcar. Você está me entendendo que para isso o meu corpo tem que ser disciplinado? E quando eu vou na palavra do Senhor, ela diz que glutaria é pecado. Muitas vezes eu e você come sem necessidade. E quem sofre? O corpo físico. Né? É ele que vai sofrer. Então eu quero nesse momento chamar a tua atenção. Se o seu emocional não for disciplinado, você vai comer muito. Se o emocional seu não for disciplinado, você vai ter impulsos, você vai gritar, você vai falar. E você não vai recorrer lá onde a palavra fala, né? Sede manso. Você está entendendo que tudo isso é uma disciplina? Né? Se você não dorme bem, querido, pode ficar tranquilo que seus neurônios vão cobrar. O seu corpo vai cobrar. Aí você dá aquele, né? Quer explodir, porque você não teve disciplina ao dormir. Né? Eu sei que eu não estou falando com você, né? É outra pessoa. Mas quantas vezes você vai dormir com o celular? Né? Quantas vezes as pessoas vão dormir com o celular? E pela medicina, pela ciência, isso faz mal. Você está me entendendo? Que nós temos que ter disciplina com o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é onde o Senhor habita. Né? A palavra do Senhor fala, né, que Paulo fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em mim, esse corpo tem que estar sarado, tem que estar curado. Nós temos que parar de comer aquilo que não é de Deus. Ai, agora, pastor, eu vou ter que parar de comer? Querido, não sei. Né? Nós sabemos que tem alguns grupos que querem voltar, né? Estão restaurando as raízes. Eles querem ser alimentares de grãos, eles querem se alimentar com comidas da terra, né? Como verdura, batata, legumes, algumas coisas da terra. Porque tudo aquilo que é industrializado, queridos, me perdoa se tem alguém aí da indústria de laticínios,
Mas são coisas que são fabricadas. E quando chega no meu organismo, no seu organismo, já fugiu totalmente do sabor natural. Então, querido, para mim ter disciplina, para mim ter um corpo disciplinado, né? Para mim ter um organismo disciplinado, eu tenho que fluir no Espírito Santo, eu tenho que fluir, ouvir a voz do Senhor. E como eu vou ouvir a voz do Senhor? Como que eu vou fluir no Espírito Santo? Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho um período de adoração. Hoje de manhã, quando a pastora estava orando, o Senhor começou a falar assim, olha, tira aquilo que não é meu. Tira os alimentos que não é meu. Sabe por quê? Porque se eu tiver essa disciplina, eu vou melhorar. Quando eu estou dentro desse mover de disciplinar o meu querer, a minha vontade, querido, até para me arrumar para ir para a igreja, eu vou perguntar para o Espírito Santo se é daquele jeito que ele me quer. Porque muitas vezes a gente põe uma roupa qualquer e vai. Nós queremos ir de qualquer jeito para a igreja. Em frente de um juiz, a gente não vai de qualquer jeito. Né? Se eu for procurar um emprego, eu não vou de qualquer jeito. Mas muitas vezes a gente vê, né? Eu sei que na tua igreja não tem isso, nem na minha, mas na igreja do meu pai, que está lá no céu, tem. Né? Vão de qualquer jeito. Né? Os adoradores, né? Ministros, as pessoas. E eu queria que você entendesse, né? Que a palavra também dá resposta para isso, né? Paulo fala sobre isso, né? O que nós temos vestindo? Quais são as nossas vestes? Seja elas física ou espiritual. O que você tem assistido, querido, que tem deixado você fora da disciplina do Senhor? Então eu quero assim, nessa ministração, trazer para mim e para você que nós precisamos se alinhar com o Pai. Quando eu me alinho com o Pai, quando eu estou lá na igreja, quando eu estou lá numa reunião, quando eu estou lá, onde for, eu vou ver que Deus vai mudar a minha história. Deus, ele não muda a minha história se eu não estiver dentro da disciplina do Senhor. Ele não vai mudar a minha história se eu estiver com o coração amargurado. E lá na palavra existe resposta. Então eu quero assim que você olhe para você mesmo. Olha como está o seu coração. Aonde que estão as suas amarguras? Aonde que estão os seus pensamentos? Do que você tem se alimentado? Qual o alimento que você tem tido? O que você tem feito para que nesses dias você possa rever, né, as suas condutas na tua casa? Qual é a disciplina, pai? Qual é a disciplina, mãe, que você tem dado para os seus filhos? Quais os sonhos dos teus filhos? Você já está plantando? Você já está ensinando para ele o caminho? Sabe, existe uma onda aí, e eu não creio muito nessa onda. Não, meus pais não aceitavam isso. Diz que o adolescente, quando ele chega a uma fase da idade dele, ele vai para o mundo mesmo. Mas essa onda aí, e está dentro das nossas igrejas, isso aí é satânico. Por quê? Porque, né, aí diz, porque o mundo está oferecendo. Tá, tudo bem, mas o que você está oferecendo para os seus filhos? Porque se você estiver oferecendo a Bíblia, a palavra, a experiência, eles não vão sair. Quando a pastora foi criança, meus irmãos foram crianças, mas nós tínhamos o princípio da palavra. Não vou falar a minha idade, mas eu já estou aí quase chegando no ponto 1.0, mas eu lembro de meus pais, né? Principalmente meu pai contando história. E eu achava que ia ser, falei, meu Deus, assim,
Quando ele começava a falar de Daniel, né, de Jacó, nós viajávamos nisso. E nós fomos criando algumas coisas dentro daquilo que ele contava para nós. Sabe, queridos? Hoje tá aí. Eu sei que tem internet, tá tendo muitas lives. A pastora não é contra de live, tá? Eu tô aqui. Mas tem sido jogado, bombardeado muitas coisas que as pessoas não estão vivendo. Né? Tem jogado aí muitas coisas que tem entristecido o coração do pai. Hoje é mais fácil eu pegar o celular e dar na mão da criança do que eu pegar ela e sentar com ela e corrigir. Sentar com ela e mostrar a palavra, e ler a palavra, contar a historinha. Essa semana a pastora recebeu um vídeo lá que fizeram de uma criança, ela deve ter aí seus 7, 8 anos, e ela trouxe assim uma palavra em cima da história, né, da multiplicação lá de Jesus lá no mar, né, em Pedro, e ele começou a colocar que o peixe é nós e o mar é o mundo, né? E ele começou a trazer uma palavra de revelação que Deus estava falando para ele. Ele tem 7 aninhos. Amém? Então eu quero chamar a atenção sua para que você venha participar, né, desse momento, né, que você está em casa. Daqui a pouco nós vamos voltar ao normal, mas que você continua na disciplina. Porque essa disciplina vai refletir na tua vida com dia a dia. E depois, no decorrer dos dias, vai na igreja, no serviço, e as pessoas vão ver que você está mudando. Amém? Então, eu quero assim, deixar isso para você. A disciplina serve como aliarmos a nossa vida, projetos, sonhos, realizações familiares, dentro de um só foco, que é Deus. Amém? E eu vou estar assim, orando agora, pedindo para que o Senhor traga mais revelação para você, né? Que uma igreja disciplinada é uma igreja que traz o Shekinah, que traz a glória do Senhor para a terra. Amém? Pai, nós ministramos a tua palavra e, Senhor, que venha, ó Deus, cair no coração dos teus filhos, ó Pai, que eles possam, Deus, saber que uma igreja ordenada, uma igreja forte, é uma igreja disciplinada, e que a disciplina começa onde nós estamos. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, a começar de mim, porque o Senhor já falou comigo bastante hoje de manhã, que o Senhor continua trabalhando nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que aonde for alcançada essa live, né, essa palavra, seja uma palavra de quebrantamento, que essa palavra chega como, Deus, uma palavra não profética, mas de ensino, e que a palavra profética vai se realizar. E eu profetizo que aqueles que realmente entrar nesse prumo, que entrar nessa atmosfera do que é estar disciplinados, né? Dentro do princípio da palavra, dentro da oração, de adoração, ela venha receber tudo aquilo que o Senhor tem no céu. Pai, lá no céu não tem enfermidade, lá no céu não tem briga, lá no céu não tem divórcio, lá no céu não tem filhos do mundo. Mas lá no céu tem restauração, tem cura, tem, ó Deus, um novo, tem um vinho novo, tem tudo aquilo que os teus filhos precisam. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, como mulher apostólica dessa nação, onde colocamos os nossos pés e declaramos que é uma terra bendita, eu quero declarar, como ministra da tua palavra, que nós veremos essa nação disciplinada. Nós não vamos andar mais como o mundo está dizendo que é para andar. Pai, muitas ideias estão surgindo. Está vindo muitas coisas, até mesmo de homens de Deus, mas que não está dentro do princípio da tua palavra. Não está dentro do princípio daquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser servos. Pai, uma das coisas que eu tenho clamado nesses dias, que levanta servos de Deus nessa nação.
Nós não queremos mais estrelas, nós não queremos homens que curam, nós não queremos homens grandes, mas nós queremos homens que realmente tenham compromisso com o Senhor, que não vê na sua igreja um crescimento de inchaço, mas que veja um crescimento de um povo curado, um povo onde vai ser disciplinado, e as pessoas que ainda não te conhecem vai falar: eu quero andar com aquele homem, eu quero andar com aquela mulher, porque ela tem algo diferente ali. Em nome de Jesus. Amém. Receba, querida, essa palavra no teu coração. Amém?